A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilha de Sião. Sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. O nosso pastor-presidente, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. E o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Leonardo Souza. Antes de darmos continuidade à revista do terceiro trimestre de 2026, eu quero falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e também ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações das nossas aulas, para que mais pessoas assistam às nossas aulas e sejam impactadas pela palavra de Deus e edificadas em nome de Jesus. Amém? Sendo assim, vamos dar continuidade à nossa lição, que é comentada pelo bispo Abner Ferreira, com o tema Provérbios, sabedoria que edifica a vida, princípios divinos que moldam o caráter, fortalecem a fé e abençoam a família. E nós hoje vamos estudar a lição de número 7, que será ministrada para os nossos alunos no próximo domingo, dia 16/8/2026, com o tema Provérbios e a arte de viver com sabedoria. Então nós vamos para o nosso texto áureo. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Verdade aplicada. Andar em espírito nos guia ao discernimento e à aplicabilidade dos conselhos da palavra de Deus em todas as áreas da vida. Objetivos da lição: compreender a importância do planejamento financeiro, ressaltar os problemas de envolver-se com mais companhias, reconhecer que Deus não nos criou para sermos escravos do vício. O esboço da nossa lição: nós vamos ter a nossa introdução, o tópico 1, conselhos sábios sobre finanças, o 2, conselhos sábios sobre más companhias, o 3, conselhos sábios evitam comportamentos destrutivos e a nossa conclusão. Então nós já vamos para a introdução. Nesta lição, à luz do livro de Provérbios, veremos a relevância de identificar e aplicar, com a ajuda do Espírito Santo, os conselhos da palavra de Deus na organização da vida financeira e na construção e manutenção dos laços de amizade. Analisaremos ainda práticas e comportamentos que atrapalham a caminhada cristã e, portanto, devem ser evitadas. Então, meus irmãos, o livro de Provérbios é um livro do Antigo Testamento. Foi escrito principalmente pelo rei Salomão. O livro tem como objetivo central ensinar a sabedoria prática, a disciplina, a justiça e o temor de Deus. Composto principalmente por conselhos práticos e um verdadeiro manual para a vida. Suas palavras não são promessas mágicas de sucesso, mas princípios poéticos e práticos que aumentam a probabilidade de uma vida próspera e equilibrada. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria começa com o temor a Deus, além de nos orientar a tomar decisões sensatas, controlar as palavras, evitar o orgulho e agir com justiça no dia a dia. Então, meus irmãos, vamos para o nosso tópico de número 1, que fala conselhos sábios sobre finanças. Os ensinamentos de Salomão dividem-se em princípios fundamentais de gestão sobre as finanças, como planejamento e trabalho. Em todo trabalho há proveito. Provérbios 14, versículo 23. Esse versículo destaca que toda ação prática gera resultados reais. Devemos planejar, como nos diz em Provérbios 21:5, que os planos bem elaborados levam à fartura.
devemos antecipar cenários e traçar metas claras antes de gastar. Outro fundamento de planejamento, de gestão, é poupança e prudência. Em Provérbios 21:20, este provérbio contrasta dois perfis financeiros claros. O homem sábio economiza e acumula recursos para o futuro e para emergências. Em contraste, o tolo consome tudo o que recebe impulsivamente. Também temos controle sobre as dívidas. Em Provérbios 22:7, nos faz um alerta: quem toma emprestado torna-se servo de quem empresta. Esse versículo traz um alerta direto sobre o impacto das dívidas na liberdade pessoal. O conselho é evitar comprometer o futuro com garantias arriscadas. O outro também é evitar lucro ilícitos e a ganância. Provérbios nos diz: o dinheiro ganho às pressas ou por meios desonestos diminui. A riqueza que não passa pelo processo do trabalho honesto carece da bênção e da estabilidade divina. Ela é ilusória como a fumaça. Mas o versículo continua: quem ajunta aos poucos, trabalhando honestamente, cresce. Quem rejeita atalhos imorais demonstra temor a Deus e a confiança na providência divina. A promessa viverá aponta para uma vida com estabilidade, paz de espírito, herança bendita e aprovação do Senhor. Também temos aqui a generosidade. Há quem dê generosamente e veja suas riquezas aumentarem. Outros retêm os que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11:24. Paradoxo da generosidade. É como se fosse a semeadura. Para Deus, o direito não segue a lógica da matemática humana, mas a lei da semeadura. Quem doa, ajuda o necessitado, investe no próximo, não fica mais pobre. Deus, como dono de todos os recursos, multiplica os bens daquele que serve como um canal de bênção, permitindo que ele receba ainda mais. Também temos equilíbrio e contentamento. Ter pouco, mas manter a integridade e o temor ao Senhor é melhor do que grandes tesouros acumulados com ansiedade e conflito. Como nos diz em Provérbios 15:16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Também em Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então, meus irmãos, vamos lá para o nosso subtópico 1.1, que fala sobre finanças, planejamento e controle. A sabedoria milenar contida na Bíblia antecipou os pilares da educação financeira moderna. Ela trata de dinheiro em mais de 2.000 versículos, porque o uso do recurso revela o estado do coração humano. A Bíblia não é um manual de contabilidade, mas é um guia prático que contém vários versículos sobre dinheiro. O planejamento e o controle são baseados em princípios como trabalho diligente, dar valor àquilo que já possui, procurando extrair o máximo de utilidade das coisas ao seu redor. Quer dizer, viver com aquilo que se ganha. Evitar o endividamento e ter generosidade para encontrar orientações e aplicar esses ensinamentos na prática, temos algumas orientações a seguir. No planejamento e orçamento, Deus valoriza quem senta para calcular e planejar antes de agir, evitando gastos por impulsos ou assumir riscos sem estrutura.
Em Provérbios 21:5, nos fala que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Também em Lucas 14, versículo 28, faz uma aplicação de Jesus nos ensinando sobre o custo do discipulado através desta parábola. Ele diz: qual de você, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? A mensagem principal é que em todos os sentidos tem que existir um planejamento para que a pessoa comece a caminhada e depois não desista no meio do caminho. Devemos ter o hábito de poupar, economizar durante os tempos de fartura, para garantir o sustento nos períodos de escassez. Como nos diz em Provérbios 30, versículo 25, a formiga é um ser sem força, mas no verão prepara a sua colheita. Construa uma reserva de emergência para proteger a família contra imprevistos da vida. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá para o subtópico 1.2. Presos no ciclo das dívidas. Nós vemos que a Bíblia não condena o crédito ou o parcelamento planejado, mas desencoraja fortemente endividamento irresponsáveis. Os princípios bíblicos nos orientam a fugir das dívidas porque elas tiram a liberdade do indivíduo, geram escravidão ao credor e podem comprometer o sustento e o testemunho cristão. Em Provérbios 22:7 nos fala que o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse versículo nos fala da perda da liberdade. A dívida tira a autonomia e gera uma posição de dependência. O apóstolo Paulo orienta a evitar qualquer tipo de débito. A ninguém devais qualquer coisa, a não ser o amor recíproco. Romanos 13, versículo 8. A responsabilidade financeira é vista como uma forma de cumprir a lei e amar o próximo. O texto destaca que a única dívida permanente na vida do cristão é o amor ao próximo, enquanto outras obrigações podem ser quitadas, como pagar impostos ou contas. O dever de amar é contínuo e nunca cessa. O amor ao próximo, a pessoa, cumpre todos os mandamentos da lei. A Bíblia instrui fortemente a pagar as contas em dia e alerta sobre a falta de integridade de quem toma emprestado e não cumpre o acordo. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo é generoso e dá. Salmo 37, versículo 21. Amém? Subtópico 1.3. O risco de ser fiador. A educação financeira moderna e o direito civil confirmam exatamente o que a Bíblia já alertava há milhares de anos. Ser fiador é um dos caminhos mais rápidos para a ruína financeira e destruição de relacionamentos. Na sabedoria bíblica, essa prática é chamada de ficar por fiador ou dar a mão pelo estranho. E os alertam em Provérbios são contundentes e urgentes. Veja como a Bíblia aborda esse perigo real. O maior risco de ser fiador é assumir legalmente a dívida integral se o devedor principal não pagar. Isso significa que o seu patrimônio, imóveis, carros, contas bancárias e até mesmo salário pode ser penhorado judicialmente para quitar o valor. O seu CPF é negativado nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa, o que dificulta a aprovação de empréstimos financeiros e cartões em seu nome. A inadimplência costuma gerar graves conflitos familiares ou fim de amizades, além do desgaste com processos judiciais. A Bíblia adverte fortemente contra a prática de ser fiador.
um ato de assumir a responsabilidade pelas dívidas de outra pessoa, caso ela não pague. As Escrituras ensinam que essa atitude é um grande risco financeiro, que pode levar à perda de bens e à destruição da paz pessoal. A palavra adverte sobre o perigo de se comprometer com as dívidas alheias, alertando que se o devedor não pagar, o credor poderá tomar até mesmo a cama em que o fiador dorme. Ser fiador de um estranho, ou até mesmo de um conhecido, é classificado como uma atitude imprudente. E quem assume essa responsabilidade certamente sofrerá as consequências. O texto bíblico, em Provérbios 6, de 1 a 4, compara o acordo do fiador a uma prisão pelas palavras da própria boca, aconselhando a pessoa a tentar desfazer o compromisso imediatamente para proteger a sua segurança e da sua família. Assumir a dívida de terceiros é uma prática que pode trazer grande ruína financeira, como está em Provérbios 22, 26 e 27. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívida. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Amém, meus irmãos? Então, neste tópico de número 1, nós aprendemos que devemos evitar o desperdício e ser criteriosos com nossas finanças. E já vou estar deixando aqui a primeira palavra-chave, que é planejamento. Tópico de número 2. Conselhos sábios sobre más companhias. Más companhias são influências que minam os princípios do bem-estar. Para lidarmos com isso e o impacto corrosivo das más influências, é a estratégia mais madura, é o afastamento estratégico, é a definição dos limites. As más companhias nos conduz à queda de produtividade, afeta a nossa saúde mental, além de ser perda de tempo para a nossa vida. A Bíblia adverte que a convivência diária molda nosso caráter. Conselhos centrais orientam não se assentar no conselho dos ímpios, Salmo capítulo 1, versículo 1. Ensino que más conversações corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15, 33. O padrão divino é buscar amizades que edificam, pois o que anda com os sábios será sábio. Provérbios 13, versículo 20. Subtópico 2.1. Cuidado com as más companhias. O impacto corrosivo das más influências e a estratégia mais madura para lidar com elas é o afastamento estratégico e a definição de limites. O principal cuidado com más companhias é proteger a sua saúde mental e os seus princípios morais, pois o convívio constante pode influenciar suas atitudes, valores e até mesmo seu humor. Afaste-se de pessoas que usam manipulação, o ciúme, ou a culpa, ou que incentivam comportamentos que vão contra os seus objetivos e valores. Estabeleça limites. Defina claramente o que você tolera ou não em uma relação. Não tenha receio de dizer não, o convite ou situações que o deixam desconfortáveis. A Bíblia nos adverte e orienta a ter discernimento sobre más companhias, pois relacionamentos nocivos podem desviar a pessoa de seus principais e princípios de sua comunhão com Deus. O grande poder da influência positiva é conviver com pessoas sábias, que nos molda e também nos eleva. Enquanto andar com pessoas insensatas nos leva a sofrer consequências destrutivas. Os versículos 24 e 25 de Provérbios 22 traz um conselho de sabedoria sobre como as amizades influenciam nosso comportamento. Ele nos alerta para evitar a companhia de pessoas de gênio forte e coléricas.
para não acabarmos absorvendo suas atitudes e nos prejudicando. Não te associes com homem iracundo, nem andes com homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e enlaces a tua alma. Aqui ele destaca o perigo da má influência e a importância de escolher bem as suas companhias. O homem iracundo, colérico, refere-se àquela pessoa que tem um temperamento explosivo, que se irrita facilmente e faz do conflito ou da discussão um hábito diário. O texto avisa sobre o perigo que, se você andar com pessoas que reagem à base da raiva, a tendência natural é que você comece a aprender as veredas delas, ou seja, passe a reagir da mesma maneira. Absorver esse tipo de comportamento gera um laço significando que o descontrole emocional e as consequências das brigas acabarão prendendo e arruinando a sua própria vida. Devemos saber o que o Salmo 1, versículo 1 nos alerta. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, meus irmãos, ter discernimento nas amizades não significa isolar-se do mundo, mas sim escolher com sabedoria quem são as pessoas que têm intimidade e voz ativa na sua vida. Amém? Subtópico 2.2. A escolha das amizades. A escolha das amizades deve ser baseada na reciprocidade, respeito aos valores morais e confiança mútua. Um bom amigo celebra suas conquistas, oferece apoio nos momentos de vulnerabilidade e possui um caráter íntegro que agrega positivamente à sua jornada. Pois em Provérbios 18, 24 diz: mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Busque pessoas que compartilhem de princípios éticos parecidos com os seus e evita conflitos constantes e cria um ambiente de convivência mais harmonioso. Relacionamentos saudáveis são vias de mão dupla. Observe-se o esforço para manter o contato e a atenção são equilibrados entre ambas as partes. Como diz o ditado, amigo de verdade a gente conhece na dificuldade. Observe quem está disposto a estender a mão quando as coisas não vão bem. A Bíblia ensina que devemos escolher amigos com sabedoria, pois as companhias influenciam profundamente o nosso caráter e a nossa fé. A maravilhosa palavra de Deus nos orienta como acharmos um bom amigo. O livro de Provérbios 13, 20 adverte que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos se sairá mal. É alerta que o comportamento dos outros pode nos tornar o nosso próprio comportamento, influenciando o nosso caráter. Por isso, o texto acima nos diz para andarmos com os sábios. Em 1 Coríntios 15, 33, a palavra adverte: as más companhias corrompem os bons costumes, destacando a necessidade de cautela com quem nos rodeia, nos alertando para fugirmos dos maus hábitos, para que os bons costumes não sejam corrompidos. Em Provérbios 27, 17 diz: como o ferro afina o ferro, assim o homem afina o seu amigo. Amigos verdadeiros ajudam a crescer, corrigir e melhorar mutualmente, e assim fortalecendo e edificando as amizades. Porque há amigos mais chegados do que um irmão. Provérbios 17, 17 ressalta que o amigo ama em todos os momentos. Na adversidade, ele nasce como um irmão. A amizade fiel é um suporte nos momentos de dificuldade. E com essa amizade, nós temos constância na fé em Cristo.
Provérbios 22, 24 e 25 aconselha a não nos associarmos a pessoa de fúria ou temperamento irascível, que se irrita com facilidade, para evitar pessoas destrutivas e não aprender os seus caminhos. Meus amados, a palavra de Deus nos faz um alerta psicológico e espiritual profundo sobre o poder do contágio social. A convivência íntima com pessoas modam silenciosamente o nosso próprio comportamento. Aleluias. Subtópico 2.3. Caminhando com o Deus de Israel. Caminhar com Deus é uma ação contínua de alinhamento diário, que exige obediência à sua palavra, entrega e busca por intimidade. O significado de andar com ele envolve princípios essenciais encontrados na Bíblia. Cumprir os mandamentos e preceitos divinos, escolhendo a justiça, a verdade e o amor ao próximo, acima dos interesses próprios. Crer nas promessas dele, mesmo que diante de desertos e adversidades, sabendo que ele guia os passos do seu povo. Ter momentos diários de diálogo sincero e silêncio para ouvir a sua voz, submetendo as suas decisões à vontade dele. Reconhecer nossas falhas, arrepender-se e perdoar os outros, mantendo o coração puro e livre de mágoas. Em 2 Samuel 22:31, nos diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor refinada é o escudo de todos os que nele confiam. O andar com Deus em Gênesis 5:24 destaca a profunda intimidade e comunhão de Enoque com o Criador, sendo ele um dos poucos personagens a não passar pela morte física. Aleluias! Glórias a Deus! Então, nesse tópico de número 2, nós aprendemos que as amizades certas elevam nossa fé, porque nos aproxima de Deus. Amém? Então, vou deixar aqui a segunda palavra-chave, que é companhias. E vamos para o nosso tópico de número 3. Conselhos sábios evitam comportamentos destrutivos. A Bíblia oferece princípios práticos focados em proteger o indivíduo de armadilhas emocionais e sociais. Os conselhos bíblicos visam prevenir a ruína através do autocontrole, da comunicação pacífica, do bom discernimento nas amizades e da humildade. Não devemos agir no calor do momento, pois costuma levar a arrependimentos. O texto bíblico em Provérbios 25:28 compara quem não domina as emoções é uma cidade cujos muros foram derrubados, ou seja, totalmente vulnerável a ataques externos. Subtópico 3.1. O vício da pornografia. Irmãos, a Bíblia não usa a palavra pornografia diretamente, pois o termo moderno surgiu muito depois, mas condena sem que haja dúvida a prática. As Escrituras a classificam como a impureza sexual e cobiça, afirmando que ela destrói o propósito sagrado do sexo, corrompe a mente e escraviza o indivíduo. A instrução de Paulo aos Colossenses é radical. O verbo fazer, morrer, exige uma ação deliberada e contínua de desidratar esses desejos até que percam a força. Colossenses 3:5. Somos instruídos a fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impurezas e etc. O apóstolo também nos orienta que devemos focar em tudo que é puro e virtuoso. Filipenses 4:8. Alimentar a mente com imagens sem restrições é o oposto de que Deus espera dos salvos em Cristo Jesus.
Em 1 Coríntios 6,12, alerta: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A pornografia é altamente viciante e tira a liberdade da pessoa. A Bíblia adverte que os que praticam a imoralidade sexual não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Pois tais práticas ferem o corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. A mensagem é que Deus criou o sexo para ser desfrutado exclusivamente dentro do casamento, servindo para unir o casal e gerar vida. A pornografia distorce esse dom, objetificando as pessoas e gerando culpa, vergonha e afastamento de princípios divinos. Subtópico 3.2: o vício de difamar o outro. A difamação recorrente funciona como um mecanismo de defesa psicológica para projetar no outro as próprias frustrações e os sentimentos de inferioridade. Quem vive para destruir a reputação alheia geralmente tenta compensar o vazio e a insatisfação com a própria vida. O vício em difamar reflete insegurança, baixa autoestima e inveja. Difamar prejudica a reputação alheia e é crime. Entender a raiz psicológica e o amparo legal ajuda a lidar com o problema. O difamador tenta se sentir superior ou importante, diminuindo o outro. Muitas vezes, o difamador critica no outro aquilo que secretamente deseja ou que não aceita em si mesmo. Falar mal de terceiros é usado como uma ferramenta para criar alianças e tentar unir grupos. A difamação é crime contra a honra, tipificando no artigo 139 do Código Penal brasileiro, punido com a detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Ela consiste no ato de imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação, mesmo que esse fato seja verídico. A calúnia, artigo 138. Atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A injúria, o artigo 140. Ofender a dignidade ou decoro com xingamentos e insultos diretos, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. A Bíblia ensina que o vício de difamar reflete um problema espiritual profundo e não apenas um mau hábito. A Bíblia ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O hábito de fofocar ou espalhar boatos, mesmo que baseado em fatos, geralmente nascem da inveja, do orgulho, do desejo de rebaixar o outro para se exaltar ou de desviar a atenção dos próprios defeitos. Nas Escrituras, a difamação, a fofoca e a calúnia são tratados com extrema seriedade. O apóstolo Tiago compara a língua a um fogo, ou um mal incontido, Tiago 3,6, advertindo que quem não o refreia torna a sua religião inútil, Tiago 1,26. Passagens como Provérbios 16:28 destacam que o difamador separa os maiores amigos. Uma reputação destruída raramente pode ser totalmente consertada, e os seus danos causados por palavras impensadas podem durar a vida toda. A Bíblia adverte que a fofoca só continua porque existem pessoas dispostas a ouvi-la. Dar ouvido a palavras destrutivas revela tanto o estado do coração de quem escuta, quanto alimenta a propagação da mentira. A recomendação bíblica é que os crentes se afastem de pessoas mexeriqueiras, que controlem suas palavras, Provérbios 20:19. Em vez de usar a comunicação para
atacar. A orientação de Efésios 4:29 é clara. Não usar linguagem prejudicial, mas apenas palavras boas e edificantes que ajudem os outros a crescer. A J. Egan diz que a difamação é como uma expressão de ódio, enquanto a hipocrisia é o ódio escondido. Aleluias. Glórias a Deus. Subtópico 3.3. O vício da embriaguez. O vício da embriaguez, clinicamente conhecido como alcoolismo ou dependência alcoólica, é uma doença crônica e multifatorial, caracterizada pela necessidade incontrolável de consumir bebidas alcoólicas. O paciente perde o controle sobre a quantidade ingerida e frequentemente entra em estado de intoxicação aguda, a embriaguez. Dependência se desenvolve através do uso repetido e abusivo do álcool. O cérebro se adapta à presença constante da substância, gerando tolerância à necessidade de beber doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito. E sintomas de abstinência quando o consumo é interrompido. É possível identificar o alcoolismo através de alguns comportamentos clássicos que vão além de simples beber socialmente. Os impactos na saúde e na vida são físicos, sociais e psicológicos. O alcoolismo é uma doença que tem tratamento, mas não cura definitiva. A recuperação geralmente exige uma abordagem multidisciplinar, tratamento e com acompanhamento médico, psicoterapia e grupos de apoio. A Bíblia classifica a bebedeira como um descontrole que afasta o cristão de Deus e adverte que os beberrões não herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo adverte em Efésios 5:18, para que não haja embriaguez, pois ela leva à devassidão, incentivando os cristãos a buscarem ser cheios do Espírito Santo. Em Gálatas 5:19-21, a bebedeira é listada explicitamente como uma obra da carne, contrária ao fruto do Espírito, que inclui o domínio próprio. Em Provérbios 20, versículo 1, afirma que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, alertando que quem se deixa dominar por eles perde a sabedoria. O livro de Provérbios 23, de 29 a 35, descreve detalhadamente as consequências físicas e emocionais da embriaguez, como dores, tristeza e falta de juízo, e alerta que o vício traz pobreza. Em 1 Coríntios de 6-12, estabelece o princípio de que, embora tudo seja lícito, não devemos permitir que nada nos domine ou escravize. Então, o ato de se embriagar com vinho remete ao estilo de vida anterior e aos prazeres pecaminosos. Em Cristo, experimentamos uma alegria que é superior, mais sublime e estável, capaz de aliviar os aborrecimentos da vida, os enfados e o desânimo espiritual. A Bíblia funciona como um manual prático de sabedoria, que visa proteger nossa saúde mental, emocional, financeira e social. Seguir seus conselhos nos poupa de sofrimentos desnecessários e organiza nossa rotina. Hein? Aleluia! Então, nesse tópico de número 3, aprendemos que tudo que se escraviza nos faz abrir mão de nossos valores, destrói a imagem e semelhança de Deus em nós. A conclusão da nossa revista, a sabedoria, como resultado do temor do Senhor, nos conduz a conhecer e aplicar os conselhos da sua palavra na administração das finanças, na seleção das amizades, no discernimento e abandono das práticas e comportamentos prejudiciais ao nosso crescimento e desenvolvimento em Cristo. Então, meus irmãos, vou estar deixando aqui a terceira palavra-chave, que é comportamentos. Então,
Meus queridos professores, estamos terminando mais esta lição de número 7. Estaremos ministrando neste domingo, no dia 16/8/2026, para os nossos alunos. Espero ter contribuído com os senhores professores nesta aula. E na próxima lição, a de número 8, estaremos estudando com o tema Pais e Filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. E finalizando os nossos estudos, desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.